Bom dia, boa tarde, boa noite, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Eu me chamo Abner e no vídeo de hoje eu vou começar a estudar, a filosofar, a fazer uma flexão, algumas flexões no sentido dos empreendimentos artísticos das artes marciais, né? Nós temos várias artes na engenharia dessas percepções humanas, de buscar recursos para sobreviver sobre várias adversidades, e aí desses recursos empreender-se ensinando aos outros a pescar a partir desses recursos, assim como a marcenaria, trouxe várias formas de processamento de matérias. Agora a gente tem uma forma de processamento dos homens. E aí nós temos esse arquivo dialogal que parte de uma curadoria do homem, movimento do próprio homem, o individualismo, o lado da antropologia, E aí o que acontece? Nós, seres humanos, empreendendo nesse lado desses artifícios, sobre as adversidades de descontrole, nós buscamos escolas de nos instruir desses descontroles que acontecem, em diversos momentos. Eu aposto com você que você já viu, presenciou ou até sentiu um descontrole que era desnecessário, porém ele ocorreu e ele se instalou e ele contaminou o recinto onde ele foi solto, como um animal selvagem solto na sociedade. Eis os arquivos que destancam, desabsorvem-se entre nós, principalmente com as pessoas que não têm artifícios bem delegados, redes de teias de constatação, da sua autarquia, da sua autogestão de si mesmo dentro dessas adversidades, porque nós temos vários veículos de corrupção do homem, A natureza, ela é cheia desses veículos, principalmente com os homens que passam a se encontrar bons comparadores de movimentos, de ordenações, de processamentos de dados, de relatos científicos, de provas. Existem várias bases de anexo desses empreendedores de nós, buscando criar um engenho de tratamento conjugal, a partir dessas comparações, desses processos de educação e de conter e desconter algo no meio das contidões, das multidões. Bom, o que isso quer dizer? Quer dizer que nós somos seres iguais a todos os seres, por artifício da associação de classificações, desse classicismo, Nós somos seres como qualquer um seres humanos, seres com vida, seres motivados
por vida ou por descargas de vida, porque nós temos material para imaterializar condução de vida. Então a gente dialoga e a gente descarrega esse dialogal, esses efeitos dialogais. E muitas das vezes nós somos descontratados por informações esperadas, por expectativas. E às vezes a gente recebe golpes mesmo. Golpes no sentido da adversação expectada, né? Então a gente tinha uma referência de recepção de um diálogo, de adaptar-nos sobre uma recepção, mas em contrapartida, às vezes nessa adaptação dessa recepção, a gente recebe golpes de vários sentidos intelectuais, que às vezes é só o nosso interior que sente a contração, né? E aí, sabendo disso, né, gerenciando esse lado, as escolas, os agentes, eles entenderam que existem agentes da ativa e agentes das passivas. E dentro desses campos de conjunto de descontrações, a orquestra gerencial dos agentes da ativa e dos agentes da passiva buscaram crescer sobre sustentabilidade admitida por adimensionações de grupos, né? E sobre o refresco desses dados, dessas informações, foram buscando o desagrupamento lógico, ou seja, da loja das superfícies humanas sobre esse roteiro de ataque e desse roteiro de defesa, para desescolher qual que é o melhor ataque e qual que é a melhor defesa. Mas para isso, como a gente é ser humano e descarrega a desumanidade que precisamos desregular ao outro pelo ataque e pela defesa, por essas atividades a gente tem essas academias, né? Nós temos academias musculares, nós temos academias cerebelares e nós temos academia de conjuntos de assistências sobre as atividades, sobre o lado cognitivo da compassividade, da defesa e do lado cognitivo do ataque e da ação, né? Desse agonista, desse ágil instinto nessa dinâmica que existe pela motricidade operacional de sermos uma cadência motor, uma cadência motriz. E a partir de reações, quando a gente consegue desadequar defesa antes de sentir todo o processo, a gente consegue resistir e pensar em um contra-ataque ou em uma pacificação mais ordenada. Isso salva vidas ou projetos de vida. Isso salva casamentos, isso salva processamentos e pessoas em uma contingência de ordens prosseguidas, né? E não é isso que a gente vem sempre fazendo diariamente? No trabalho, na vida em casa, nas nossas atividades individuais, nas nossas atividades coletivas. Não é isso que a gente tenta temperamentar? Não é isso que a gente nos demanda receitar para olhar no final do parágrafo e dizer se um ponto final bem incandescente, bem enigmático, bem contracionado a partir dessa conotação, dessa coerência?
de propostas? Então, é até por isso que a gente vem inaugurar aqui essa perspectiva, esse lado de interpretação de perspectivas dessas artes, né? Uma vez que a gente tem motores e atividades motivadoras para fazer com que a gente às vezes arrecade contrações desconcêntricas, né? Ou seja, nesses eixos ativos a gente acabe desativado por falta de coerência e coesão dentro das nossas habilidades de ataque e defesa, de reconhecimento e encadenciamento motriz, né? Por orbitais de residência de palavras e de cálculos e de compassividades e tal. Então, o que eu quero dizer? Que a gente realmente é muito atacado diariamente. E se a gente não organizar uma rotina de acreditar nesse ataque, a gente vai vivendo em poças de ignorância, né? De posições de ignorância para poder sorrar, vencer a lágrima, né? Os choros que vão sendo arrecadados por comparações, né? Porque tudo isso é produto de uma residência humana e nós somos humanos. Mas o que nós estamos fazendo por residir, né? Então eis a questão a ser colocada, levantada, né? Bom, então aqui eu fecho esse vídeo e eu abro essa apresentação para mostrar para vocês que isso é sobrevivência. Isso é mais do que a arte da guerra. Isso é a arte da sobrevivência, né? Porque guerra é uma faísca, é uma concentração de um lado da sobrevivência. Então, nós temos aqui o conjunto de concentração pela sobrevivência. E o que isso nos leva? Isso nos traz sabores de posicionamento e autocontrole. Porque, mediante ao autocontrole, o posicionamento, ele cria um sabor que vai fazer o quê? Vai advertir vida superior a qualquer ataque. Entende? E esses ataques, eles são adversativos, né? Nós temos ataques adversativos. Como eu mostrei ali no vídeo, né? Nós temos ataques adversativos, dependendo do fluxo de ideias. E aí a gente sempre está desprevenido em alguns pontos. Mas com a marcenaria do ser, né? A marcenaria do ser em direção lhe faz arte de controle marcial, né? Então aqui eu estou elevando a marcial, o lado marcial, para essa atividade, né? É a guia marcial. Para mim aqui está sendo marcial. Para mim está sendo a guia de residência nas operações colinérgicas.
que isso quer dizer? Então a gente tem reações que objetivam descargas enérgicas. Vamos supor que alguém te dá um tapa. Qual que é a sua intenção? É bater na pessoa, não é mesmo? Mas e se for um neném no seu colo? Como é que você vai se guiar e nessa sua residência de vontade para poder desviar essa vontade de atacar e buscar um outro tipo de ataque? Porque você precisa reagir, você não pode guardar essa reação. Então a gente consegue artisticar a reação que levaria uma negativa adequação de resposta, né? Entende o que é marcial, né? É você saber, né? Sobre esse diálogo, né? Fazer uma condensação de tempos de resposta sobre as reações e conseguir drenar os desesperos ondulares que correm nos sentidos das articulações escritas em você. Então, primeiro, o que eu quero mostrar para você primeiro? Eu quero mostrar para você que você é um texto. Existe um atestamento em você. E isso é uma fundamentação do seu ser, né? Se você não reparou, você é feito de várias escrituras celulares, né? E aí essas escrituras celulares, elas têm eixos de esticar inscrição, né? Então veja só, nós temos todos esses eixos de se inscrever, né, no organismo. E aí todos eles têm uma provável função de reagir, né? E aí o que acontece? Todos têm os tempos exatos e as mecânicas exatas. E aí isso é texto, né? É um atestado de comunhão, né? De adequação sistêmica. E aí essa adequação sistêmica, ela entrega um produto de reações de operação. Esses produtos de reação de operação, eles são desescalados por passagens, né? E assim como escrevendo a gente tem palavras, períodos compostos, frases, parágrafos e texto, a gente tem um sentimento para uma determinada ação, né? Então, um texto é a decomposição de um sentimento para uma determinada reação. E como saber dessa reação? A gente precisa investigar esse detector aqui, ó, essa placa de detector. Então, por que eu coloquei isso aqui, ó? Porque isso aqui é uma placa de detecção que desafiltra sentimento, né? Escala de sentimentos. Então, quando eu te entrego um valor X, a adequação que você me entrega desse sentimento na sua reação diz me comprometer
em saber dessa roda aqui, ó, no seu eixo de reação. E isso me apresenta quem é você. Então, me diga com quem tu andas, que eu te direi quem tu és, dentro desse contexto de X resolução, né? Porque quem você anda significa uma roda de motivos que vai fazer com que você entregue reação de sentimentos mais desadequados a esse andar. Então F de X, a força de X, caminha nessa recepção, né? E aí o seu sentimento é filtrado sobre determinada demanda de roda. E aí isso equaciona você, marcenariza você, cria uma guia de residência e resistência nessas operações colinérgicas, né? Você já viu que quando você anda com sua mãe, tem um tempero diferente de quando você anda com seus amigos. E aí, quando você anda sozinho ou quando você tem costumes de andar com alguém, isso vai destemperando você. Então a gente tem os temperos humanos, que são temperamentos, né? Registrados. Rodas de adrenergias conjuntas. E aí quando a pessoa ela sai de cena, a assimilação entra em roda de campo de texto. Porque é como se você lembrasse do texto de campo de contenção que esse agente te trouxe dentro do conjunto. E aí você desadrenaliza a partir desse conjunto. E aí, então vamos lá no aprofundamento lógico dessa cadência de empreendimento de lógica. Vamos lá, vamos ver aqui, ó, artes marciais. A arte marcial, ela empreende o ser, ó, mostrando para eles que existe percurso de movimento de ataque e percurso de movimento de defesa dentro do organismo. E aí, nesse percurso de ataque, existe uma residência nesse arco cerebelar, nesses arcos pulmonares, nesses arcos de todos os sistemas em conjunto, desarcando a movimentação desse plano de ataque e significando esse plano. Então existe essa coordenação em cerebelação projétil. Então olha só, quando você cria uma coordenação e amplia ela com vários personagens, você cria um ofício de valer não só esse equilíbrio conjunto, mas um certo respeito, uma certa obrigação não, é uma certa cooperação mútua, né, um treino em equipe, e não só isso, mas também uma responsabilidade motora, né? Cara, começa a crescer nisso, né? Então a gente tem vários tipos de artes marciais. Olha só. E isso é diálogo, né? Não adianta a coordenação, a movimentação, o fluxo de ideias, a contenção de ataque, o plano de continuar movimentando, sem contudo ferir a projeção material do personagem,
mas só a espiritual, no caso, nesse sentido de ordenada de elos, lhes colocam em ritmo e resistência, em motivos de operação. Entendeu? Então isso é aquele lado cognitivo que a gente desamparou aqui no começo da apresentação aqui, ó. Conjunto de concentrações de sobrevivência, sabores de posicionamento para construir autocontrole entre os motores da vida que desorganizam a gente. Ó, então você tem, ó, a face, né, ó, você tem todos esses blocos fisiológicos, né? Então, e todos esses tipos e estilos de artes marciais, certo? Então existe essa escala de empreendimento do ser para que ele acorde em reação. E até demonstra exemplo ensinando aos outros seres como sobreviver a esses vários ataques. Bacana? Então, eu peguei aqui no Wikipedia. Nós temos várias categorias de artes marciais, né? E aqui, ó, artes por modalidade, por região, equipamentos, organizações. Defesa pessoal, Goico. Goico, conjunto de 40 técnicas e projeções. Tá. Então o que acontece? Nós temos o ataque e a defesa. Mas como que a gente sabe o ataque e a defesa? A gente observa os ataques das pessoas em um campo e a gente cria uma certa cultura de ver ataque e até prever ataque e até provocar o ataque. Entende o que é controle? Tudo isso nos dá uma guia de triângulo de controle por afinação conhecida. Então, essa conhecida é o mundo das ideias lógicas. E as áreas são lojas. E essas lojas se instalam na mente. E como a mente ela busca a afinação material, a gente tem uma concordância ou operação de concordância, né? Você concorda comigo? E aí, ó, uma operação de concordância. É isso que a gente está fazendo. A gente está colocando a difração dessa observação. Meio é igual a 0,5, que é igual a você olhar assim, ó. Você olhar assim, ó. Você olhar aqui e fazer assim um movimento assim, ó, com o olho. Fazer essa coisa com o olho. E aí aqui a gente tem uma face 0,5. Você entende isso, cara? Porque aqui a gente tem uma guia cerebelar de esculpir a face reendereçada
em ataque e defesa. Mas que ataque e defesa? Uai, a gente tem as caças. As caças não acabaram. A gente não caça mais animal como antigamente. Só que a gente caça valores, né? Então, nós temos caças de valores dentro desse esculpir de face. E aí, a lógica empreende valores. Empreende valores. Viu como que as pessoas sabem? Viu como que Deus sabe tudo? Porque tem, né? Tem esse programa de ataque e defesa, tem essa conquista de faces, de frações, né? Onde a gente tem o triângulo das faces por um ponto em comum. Só que aqui a gente pode ter vários triângulos, né? E até mesmo conhecer uma progressão de triângulos. Então começa a entender, né? Por partida de olhar, por ângulo de olhar, por lesão de olhar. Por causa disso aqui, ó, você provoca o ataque, você prevê um ataque e você sai ao ataque. Só que quando a gente tem os ataques superiores, nós precisamos de defesas proporcionais. Só que às vezes essas defesas proporcionais movimentam choro e queixas. Esse choro e essas queixas também são moedas de estudo, né? Porque instala sinapse, né? Por verbo de radiciação frequente. Entende? Então, o que a gente está vendo aqui são artes marciais nas reações dos seres, né? Porque a gente tem essas artes marciais, só que instalando o desespero dos seres, ou a habilidade de atacar, ou de exportar defesa, né? Só que a gente tem na plasticidade neural ataque de descargas enérgicas. E o que são esses ataques de descarga enérgica? São a desafinação da expectativa de função dessa concentração aqui, ó. Então você tira a expectativa de função operacional desse filtro, né? Você é como se tirasse a expectativa de funcionar regular o sistema, né? O filtro, a contração de produto, de linha. E o que acontece? Isso provoca choro e queixas. Isso provoca uma sensação de desequilíbrio sistêmico, patológico, trauma, perda, invalidez,
vergonha, fraqueza, tudo mora nessa coordenação desajustada por ataques superiores, dependendo da expectativa da vírgula, da J. O que é essa J aqui? Essa J aqui é a isca, né? Então o que acontece? A gente olha para as pessoas, para os planos, e a gente fica, por ser humano, por ser templo de Deus, como todos somos, né? Somos vivos. O Espírito de Deus opera em nós. A gente imagina, compara e diz a isca da vista um triângulo, né, de projeção que vai desatender por observação alguns ataques de comparação, de vontade, né? E aí você tem essas escalas assim, ó, de rendimento. Rendimento de projeção. Tudo isso começa a descarregar em nós blocos de operação sináptica nessa rede neural. Se a rede neural nessa plasticidade embolar, cuidado, você pode estar sofrendo um ataque, né? Um pouquinho, ó. Mata-leão. Você pode estar sofrendo um... não. Mata-leão chutou. Caramba. Então a gente vai achar aqui, ó. Não sei de qual até. Golpe utilizado para subjugar adversários em lutas de artes marciais ou para se defender de tentativas de agressão. Então olha aí, ó. Vocês podem estar sofrendo um ataque desse, né? Com a sua rede embolada, beleza? E aí a gente tem que tomar muito cuidado com isso, por causa das reações neurais. Isso tá causando surtos psicóticos. Patologias psiquiátricas. Por quê? Porque as pessoas elas estão sofrendo esse embolar e esses ataques nas suas redes de neurais, e essas plasticidades emboladas estão fazendo mata-leões, ou seja, mata-impressões coligativas, mata-impressões fisiológicas, precisões. O que são precisões? São preciosidades no funcionamento fisiológico que entregam o produto de linha operacional desse ser, desse agente vivo, desse templo de Deus, ok? Então, o que está causando isso? A gente tem muitos ataques, muitos atacantes e muita vergonha nesse mundo, principalmente no Brasil, porque a desigualdade socioeconômica tem colocado muita gente morta de impressão dentro de bacias de vergonha, né? Afogadas em lanças de atacantes que creem que são superiores.
por suas formas de ataque. E aí essa crença às vezes enterra muitas pessoas, né? Principalmente por conta disso, porque eu não sei se vocês sabem, mas dinheiro é coragem para nós. Hoje em dia simula coragem, entendeu? Hoje em dia, em qualquer clínica de desaversionar-se em um status de operação de detecção dos seres, você coloca um ser e equilibra esse ser com dinheiro, porque esse ser com dinheiro ele consegue parecer corajoso. Pessoas conseguem parecer, né, sintetizar ser corajosos. Então esses são aqueles seres que conseguem chamar o advogado com voz grossa, o advogado não, o garçom com voz grossa, falar grosso, chamar a atenção dos outros, porque esses seres, o dinheiro deles conseguem drenar com segurança a desvisualização dos processos de igualdade dos seres, de respeito. E aí as pessoas elas são levadas a terem que conseguir reações de defesas, né? Para conter esses drenos neurais, né? Esses ataques neurais. Bom, então a gente por relação, né? Por essa relação que a gente viu aqui, ó, meio pode ser 0,5 dentro de uma ordenação e pode ser implantado em uma visão e até mesmo numa concentração. Então a gente tem aquela parte de coordenação lógica de sustentabilidade de operação, coordenação lógica de sustentabilidade de operação de equilíbrio, mas o que é o que eu coloquei aqui mesmo? Eu vou lembrar, coordenação lógica de sustentabilidade de operação de equilíbrio, dos dois lados da equação de equilíbrio. É mais ou menos isso daqui, ó. Você consegue considerar em planos a estatura de edifício artificial. O que isso quer dizer? Que quer dizer que você consegue enganar a sensação por adversativar os conhecimentos orbitais dos caçadores. E quem são os caçadores? Eles são os clientes, né? Só que todos nós somos caçadores. Todos nós somos caçadores. Porém, alguns são mais treinados que os outros, né? Então você tem os treinos desses caçadores. E aí
esses treinos fazem reconhecer não só eles mesmos, mas pessoas caçantes, né? E o que acontece? Dentro desse reconhecimento e dessas operações, a gente vai sendo incriminado. Incriminamento de caçador. E essa perspectiva, ela coloca assim, ó. Primeiro ela conhece a face e projeção de voltas como um percurso de Fórmula 1. Então olha aí, é isso aqui, ó. Essa daqui é a maior dica que a gente tem. A Fórmula 1. Porque é assim que os atendentes, as pessoas, elas constroem uma defesa e um ataque predileto para um ser, né? É a formularidade de voltas que esse cara faz. Porque quanto mais voltas, ele ganha tendência. E essa tendência cria a face atendida. E aí você começa a criar, nessas tendências você começa a criar, ó, a média, a moda, o desvio padrão, ó, média, moda e a modal. Não, a moda e modal, né? O que isso aqui é? Isso aqui é uma estatística. Essa estatística desse ser cria uma formularidade de reconhecimento. E esse 1 aqui, ó, dentro dessa estatística, é a placa de reconhecimento. Placa de exame dessa pessoa. E aí ela sobre as pessoas, ela que incriminam esse ser, ela fica presa nisso e fica sendo irrigada nisso, né? E às vezes as pessoas falam assim: Deus está vendo e Deus está ajudando, né? Deus sabe tudo, Deus está vendo tudo e Deus está ajudando. Só que às vezes esse Deus, ele está preso nessa Fórmula 1 das lojas que a gente tem, né? Nessa coordenação lógica de sustentabilidade e operação de equilíbrio. Algo que é muito ruim, né? Porque existem muitas versões de versões populares, né? E aí de famílias e de versões e de resistências e de vários circuitos de Fórmula 1, às vezes cria certa lógica, né? Um certo dizer de ajuda, né? Que não ajuda, né? Uma falsa ajuda. E às vezes aparecem muitas falsas ajudas, né? Porque são ajudas, são testes de incremento na estatística de sustentabilidade de placar de Fórmula 1. Poxa, mas isso é muito falso, né? Você está fazendo um teste
e tá suspeitando, suficcionando a gravidade de esperar, né? Você espera um movimento, né? Uma resposta de reconhecimento dentro de uma tabela de registros, né? Registros, ou você espera ganhar sabedoria, né? Porque se é Deus, espera sabedoria, né? Deus só quer sabedoria. Deus na nossa sociedade, ele só quer sabedoria. O resto tudo ele tem. Ele quer saber se o seu pecado é diferente ou é igual. Tá. Então, agora que a gente sabe de toda essa receitas, né? Esses conjuntos de receitas, né? O que a gente pode entender, né? Pode entender e tomar dado disso que existem pessoas, sim, que são mais bem preparadas para fazer esses estilingues de ataque de contenção de ataque, né? O que nós temos o atacante e o defesa. Só que todo atacante e defesa e o gol, todo atacante e defesa e o goleiro, eles têm os seus triângulos também. Então eles crescem em alguma coisa, né? Porque aqui o ataque desse, né? Isso aqui vai fazendo isso aqui, ó. Só faz isso aqui, ó. Em todos os planos, tanto no individual e no social, né? Individual e social. Para um ser, o descomprimento, a operação de ajustar esses valores aqui, ó, que são reconhecimentos nesse universo operacional de lógicas, eles têm esse gradiente, né, de sabedoria, porque é limitado, né? Você já reparou que esse limitado é imitado e isso tem a ver tanto quanto as prisões financeiras quanto as prisões diárias, né? As áreas a gente tem tudo limitado, nada é ilimitado, tudo é limitado, até os nossos movimentos e as nossas formas de fazer, porque a gente exporta, né? A gente coloca a face, né? Esse registro aqui de sentimento, né? Essas dobras aqui de face, a gente eleva para um número, para uma fala, para uma ergonomia. E aí tudo isso aqui, ó, se torna um tempo, um dado, né? E aí você tem os corredores de dados. É uma carnificina de conhecimento, de saber, né? Porque se eu sou o Abner de
ir na caça de... Presta atenção. O eu na caça de X, né? Então, se eu sou o eu na caça de mercadoria, a gente tem, dependendo do tipo de mercadoria, um agente de formulado de um emprego. E olha o emprego aqui, ó. O emprego ele ajusta essa, para quem não reparou, essa é a balança do ajuizamento, né? Para quem não reparou. E aqui a gente tem o cérebro. Então, nessa balança de ajuizamento, a gente tem, nessa assimilação de números, a gente coloca aqui, ó, de 0 a 10, não, de 0 a 9, e aqui de 0 a 9. E aí a gente cria várias numerações, ó. Por quê? Por mais que a gente tenha, né, um conjunto de dois elementos, né, um arranjo, não, um conjunto de dois elementos tomados por 9, não, por 10, né? O que a gente vai ter? A gente vai ter 10 fatorial dividido por 2 fatorial e 8 fatorial, né? Vezes 8 fatorial. 10 vezes 9 dá 90. 90 dividido por 2 dá 45, né? A gente vai ter meio que, por mais que a gente tenha 45 faces, né? Faces de arranjo muscular, para cada um dessas faces ela pode sofrer uma variação, né? A variação é o eco de face. E como que a gente produz eco? A gente produz eco com energia, né? Então, se a pessoa está bloqueando uma face nessa questão de, por exemplo, ataque, defesa ou goleiro, né, em um empreendimento de caça, né, não sei quem consegue ver aqui a pessoa, né, que eu desenhei, né, aqui, ó. Tudo cagado, ó. As pirâmides do Egito, né? Então, goleiro, atacante e defesa, né? E aí você tem, aqui também a gente tem um goleiro, um atacante e uma defesa. Um goleiro, um atacante e uma defesa. Um goleiro, um atacante e uma defesa, né? E aqui aí a gente sempre tem o grupo, ó. E aí o grupão, né? Entendeu? E aqui também a gente tem um triângulo, aqui a gente também tem um triângulo, aqui a gente tem um triângulo, aqui a gente tem um triângulo. E aí nessas questões de artes marciais, a gente tem as engrenagens, as senhas, para poder colocar nesse cofre e ele abrir sob
sob determinada senha. Tá, esse aí eu já conheço de cor. Essa senha eu já conheço de cor. Que senha? Uai, o eu na caça de X. O eu na caça de X é o eu em f de X, né? Em adequação de motriz, de força motriz, ou de agente motriz, ou de produto motriz, ou engenho motriz, ou caráter motriz. Caráter. Entendeu? O caráter, o que ele forma? Ele forma um ímã. Caráter. Ele forma um ímã. E o ímã, o caráter, não é uma... O caráter, ele não é uma arte marcial, né? Karatê. Ai, tá difícil pra achar isso aqui, ó. Karatê. Aqui, ó, o karatê. Karatê é uma arte marcial japonesa desenvolvida a partir da arte marcial indígena, sob influência da arte da guerra chinesa, das lutas tradicionais japonesas e das disciplinas guerreiras japonesas. Então aqui a gente está conhecendo as culturas e vendo que tem muita coisa. O karatê deve iniciar com saudação e terminar com saudação. No karatê não existe atitude ofensiva. O karatê é um apoio da justiça. Conheça a si próprio antes de julgar os outros. O espírito é mais importante do que a técnica. Evitar o descontrole do equilíbrio mental. Os infortúnios são causados pela negligência. O karatê não se limita apenas à academia. O aprendizado do karatê deve ser perseguido durante toda a vida. O karatê dará frutos quando associado à vida cotidiana. Aqui o que a gente está falando? Dará frutos. Que frutos? Frutos de coordenação dessas falsas ajudas, né? Que são abatedentes, são testes. O que acontece? Porque isso causa, né, isso vai criando irresistência ao longo dos anos, né? Nós vamos nos tornando seres ofensivos se não aprendermos a nos defender, né? E aí você tem vários ataques e várias defesas. O que acontece? E um gol. Esse um gol é o ângulo dos sentidos absorvidos pela fonte de descarga. Porque sempre é uma fonte de descarga que está gerando esse ataque, essa defesa. E aí nessa fonte de descarga
nessa engenharia de leitura, né, nessa tradução de fonte, a gente tem a leitura, não só a leitura, mas a reação. E a reação causa várias decomposições de ataques e defesas no organismo, que são as conjunções articulares. Agora sim a gente chegou lá. Essas conjunções articulares, para os marciais, elas são engenhos, né? Engenhos de direção. Então eles têm um instinto acurado para saber se alguém quer atacar ou alguém quer se defender. E aí eles conseguem detectar melhor isso, porque eles têm instalado nesse certificado de articulação, ó, ataque e defesa. Presta atenção, olha o posicionamento desse cara. Tá vendo? A gente tem os posicionamentos. Nossa, que coisa incrível. Vamos ver de outra forma aqui, ó. Aqui, ó. Você tem o ataque e a defesa, né? Então, como existe essa prática longa, né, ao longo dos anos, e a categorização delas, esse lado marcial, né, ele dispõe desse plano de sentidos sendo decomposto nas articulações, né? Você tem essa aqui, ó. Você tem o plano dos sentidos dispostos na articulação, cá, ó. Leitura, processamento, articulação e desarmou a articulação do cara, você viu? Quando ele fez esse cara aqui desarticulou a movimentação. Presta bem atenção, ó. Ele segurou, ele estava conectado, ó. Aí ele está desconectando os pontos de controle dos pés, das engrenagens, ó. Veja só, olha só, nesse instante ele está perdendo toda a noção. Ele está sendo desarticulado desse domínio, ele está sendo atacado, está sofrendo um ataque. E aí, ó, olha só, olha como que ele cai, todo desconcentrado, desconsiderado, buscando ressurgir, né? Buscando ressurgir a conexão. Então, isso é a marcialização, né? E aí o que acontece? Quando a gente perde essa guia de conexão das conjunções articulares, o nosso goal, nosso ego, nossa conexão com o objetivo sofre o que? Sofre um desamparo, desconexão. Sofre o que eu diria? Contaminação, né? Você fica contaminado com ideias contrárias. Contaminação com ideias contrárias.
E aí você perde o ângulo. E que ângulo é esse, né? É o ângulo das conjunções articulares. Não só do olho, de todas as periferias conectadas. E aí o que aqui você consegue entender o que é periferia conectada, né? São todos as partes do organismo da pessoa que estão em conexão com algo, né? Estão sofrendo pressões. Então, periferia conectada são as partes que sofrem pressão. Porque essa pressão, ela coloca em imprecisão, né? Você tem essa pressão nas periferias que coloca imprecisão no cálculo de conexão. Mas que cálculo é esse, uai? De conexão de arquivos de engrenagem de miragem em caça. São caça de quê? De sinapses em função de plasticidade local. E aí, se o local é muito voltado, tipo Fórmula 1, você tem uma plasticidade neural instalada. Você instala uma via de acusação sentida ou desjacentida para o padrão conhecido. E aí você dissente menos a adrenergia. Você começa a decrescer a adrenergia desse local, que propaga por impulso nervoso a rede neural e faz você se sentir frio, calor, medo, né? Essa adrenergia é o que te leva, a adrenergia é o que te leva a processar intuitivamente a desconjunção harmônica por elementos materiais e lógicos de credenciamento da aparência, né? E aí o que acontece? Você começa a levar esse advento, essa adrenergia da aparência para dentro de você, e esse processo, esse protesto começa a fazer você a emitir a informação: vamos embora? Tô com medo. Tá fazendo frio. Tô sentindo frio, né? Então isso é a psicologia dessas instalações de fiscalização periférica, né? Porque às vezes, né, você já viu aquela coisa que você vê um adversário maior que você e aí você já fica com medo, mas depois, quando você encara ele e ganha a partida, você vê que ele não era tão forte assim.
Claro que você já viu. Ora, seu pai e sua mãe, né? Eles sempre parecem maior do que parecem do que são. Porque a adrenergia que eles emitem se ampara na sociologia da genealogia e nas cargas de consideração adrenérgica. E aí você tem vasos afinados por juízo desse valor. E aí o que acontece? Se eles falam alguma coisa, o peso é maior por essas notas falarem. Por quê? Essas notas têm residência na sua cabeça. Residem com maior poder de contrair ação em você. Então isso é um ataque, né? Só que é um ataque fluidológico, né? Um ataque sociológicos. Então a gente tem vários, né? Isso aqui é um exemplo para mostrar que existe assim como existe pressão nas periferias, a gente tem pressões interiores. E essas pressões interiores são alimentos, desejos, vontades, são tudo isso, né? São todas essas questões, né? Que são necessidades. E aí a gente tem as falsas necessidades também. E aí a gente tem os pais e as mães, e as falas dos pais e das mães também. Aqui, ó. Presta atenção, ó. Falsas ajudas. Então a gente tem as falsas necessidades, os falsos amigos. Tudo nessa escala de caracteres, né? Bom, para começo de conversa, já tá ótimo o que a gente viu sobre essa arte da sobrevivência e de levar esse tal do conjunto de concentrações, né? Talvez no próximo vídeo que eu for gravar, a gente começa a paquerar algumas escolas, né? Você vê, tem o ninjutsu, tem tem várias aquarelas, vários artistas, vários empreendimentos associativos que desfundamentam os seres nessas instalações de arquivos de coordenação motora sobre as renderizações lógicas desses produtores de ataques e de defesas, né, em nós, porque a gente é muito elevado, né? Nós somos levados e somos elevados às contas das resoluções de saberem quem que nós somos nesses locais, né? E por que nós somos assim? Cara, até na igreja tem gente que se desfaz aromaticamente, instalativamente, né, formuladamente agente mais perto de Deus por competição,
por ordenação, por ritmo de visualização desenvolvida por arquétipo de dados em atenção de face de estar contando ou descontaminando o ser em residência, em resistências, em articulações. E aí você tem as pessoas que até têm ciúmes de caráteres, ou até fazem, nossa, eu quero testar esse caráter porque eu não estou acreditando que eu estou vendo isso. Eu preciso de saber o desnivelamento disso, eu preciso de fazer questionamentos inteligentes para saber, eu preciso de aprender com esse cara, né? E aí eu preciso de colocar ele numa situação que vai desexpor esse dado de aprendizado que eu quero. Então tem muito disso, né? Tem muita coisa nesse sentido, até porque as pessoas elas não se satisfazem porque elas, até mesmo para ajudar, elas querem se dizer que tem caráter de ajudante, né? Que sabe ajudar. E aí, nessa análise que a gente falou de estatística e de padrão e de desconcentração e de desarmonização, armatização, a gente precisa lidar com tudo isso, até porque nessa marcialidade todo mundo está em primeiro plano, atacando e defendendo a si mesmo desses egostos, fantasmas, desordenações nas minhas linhas de produções de empreender ou desempreender esse cofre de engrenagens lógicas nos sentidos que são transduzidos às nossas sinapses, às nossas redes neurais, de conter ou desconter ataque ou defesa sobre algum juízo adversial, advermarcial, vamos ver, artificial, porque esse é o que mais está na moda hoje em dia. Já esteve muitos tempos atrás, só que hoje está numa ordenação computacional muito mais zoológica, né? Antes tinham muitas dúvidas nesses ponteiros e os artistas utilizavam pena e folha, né, e papiro. Hoje em dia as pessoas elas utilizam gravações e orquestras de assumir funções exponenciais nessas gravações para dizer hits de conhecimento sobre horas e lugares e todos esses tipos de pontas de conhecimento para poderem dizerem-se artificializados nos futuros, né? Nos futuros de cobrar ou de, sei lá, de saber e de preparar. Mas, cara, é isso, né? Não tem mais do que isso e menos do que isso. E a gente vai ficando aqui. Depois a gente tenta, né, entender melhor como que a gente nos prepara, como nos preparar. Mas é claro que ninguém vai, né, com 30 anos de idade, com, né, 40 anos, começar um caminho para poder se converter ao marcianismo, marciarismo, né? Até porque ninguém tem essa pretensão, né? Ninguém vai. A gente precisa de entrar a gente precisa de ser chamado, né, para quem conhece, para eles nos ajudar. É igual a oração que eu rezo. Se Jesus nos tiver piedade da gente, a gente pode ser salvo, ou seja, a gente pode ser chamado para poder participar.
Que é a cara de muita gente que estuda é essa, né? Essa é o fim da cara do estudante, né? Ser chamado. Só que aí, como o ser humano ele nunca está satisfeito, né? Então ele sempre vai esperar esse chamamento mais especial. E aí no caso da arte marcial, né, que tem todo esse relevo e esses movimentos que aplicam um status de controle nessas articulações, a gente vai começar a ver e paquerar, né? Nos chamar a atenção sobre esses estudos e essas adequações de reflexo sobre cada cultura, porque isso é muito inteligente do ser e fez seres grandes isso, né? Fez seres com muita responsabilidade e com muita coordenação de sentido para apresentar para nós uma versão de empreendimento, que é a educação. Então, antes da educação tá assim, do jeito que a gente tem hoje, com toda essa artificialidade, a gente precisou de criar um conselho de direções, né, de detecções do homem, para saber como frear, né, como mata-leão ou como se defender levantando e assim por diante, decompondo as várias técnicas, as várias formas e brincando desses pontos, né? Dessa sobrevivência, desse sabor. Lembrando que é igual Jesus, né? Um marceneiro, carpinteiro, marceneiro. A gente tem esse lado marcial dessa arte. Assim como várias outras artes cumprimentam essa morte do homem, ou seja, esse lado de conseguir drenar várias desexpectativas de razões intelectuais. Bom, um abraço para vocês e até o próximo vídeo. Fui!